pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos com mais um podcast, As Minas na História. Eu e a nossa querida Kawane aqui. Oi, pessoal. Para entrevistar uma pessoa que vocês pediram muito. Eu estava até comentando aqui com ela que, conversando com os alunos, fazendo algumas pesquisas no Instagram de mulheres que inspiram na área da saúde, alguns de vocês comentaram, né, sobre ela, pelo trabalho, pela dedicação, a forma, o carinho que ela trata, né, os pacientes. Ó, uma boa dica já, hein? E assim, a amorosidade, né, com o trato. Então hoje para nós é uma alegria recebê-la, entender um pouquinho mais da sua história, da trajetória, de como é a sua atuação na área da saúde. Então receba com muito carinho, Marcelina. Obrigada primeiramente por ter topado, né, esse bate-papo aqui conosco, né? A gente agradece por você ter aceitado a participar da nossa entrevista. E aí, pra gente começar, vamos lá, assim, como você se define a mulher que você é hoje, olhando para sua história, assim, você se definiria como? Me defino hoje como uma mulher cristã, mãe, esposa, uma profissional da saúde. Isso seria a minha definição hoje. Mas, acima de tudo, uma pessoa que venceu. Porque eu vim para Brasilândia, né? Sou douradense. Você era de Dourados, então? De Dourados. E aí eu tive que aprender, conquistar, construir a minha história aqui em Brasilândia. Você vem com quantos anos? Na época eu tinha 23 anos. Já vem já jovem. 23 anos. Junto com a família, como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra nós. Foi muito engraçado. O Marcos morava aqui em Brasilândia, né? A gente se conheceu em Dourados. Aí eu já era mãe quando eu vim pra Brasilândia. O Matheus tinha 10 meses. Hoje ele tem 27 anos. A gente veio de carona para passar um Natal e aí fomos ficando. E eu aprendi a gostar de Brasilândia, fui muito bem recebida. Teve algumas vezes que eu quis voltar para minha cidade, para minha família, o que é normal. Mas aí Brasilândia me conquistou, as pessoas me conquistaram. E depois começou a minha trajetória profissional no hospital, é onde eu permaneço até hoje. Você falou um pouquinho aí no Matheus, né? Mas para os nossos ouvintes, né, entenderem, o Matheus é o filho mais velho, né? Sim. Aí você tem uma outra filha, como é o nome? Tenho a Maria Vitória. A Maria Vitória, que tem 12 anos. 12 anos. E o Matheus hoje está com? 27. Com 27. Sempre quis ser mãe de um único filho. Sempre. E aí, como que foi isso? Assim, foi, na verdade, trabalhando no hospital. Aconteceu uma situação trágica na cidade, teve um óbito de uma criança e uma pessoa muito, muito minha amiga, muito carinhosa, chegou do meu lado e falou assim: você teria que ter mais um filho, só um, quem tem um não tem nenhum. Aí eu falei, não, eu sempre quis ser mãe de filho único. E aquela sementinha foi plantada no meu coração e Deus me deu a graça de ter a Maria Vitória. A Maria Vitória é um presente de Deus na minha vida. Deus já sabia de tudo que ia acontecer lá na frente, por isso que Ele me deu, porque sabia de uma situação que eu ia passar e foi ela que fez com que eu pudesse enfrentar tudo que eu enfrentei por ela. Que bonito. Por ela pequenininha. Nossos filhos são a nossa força mesmo, né? Ah, que legal. Vai lá, Kawane, com você. Narra a sua infância, assim, quando você era mais pequena. Tem como você narrar pra gente? O que você lembra dessa? Eu lembro assim, tive uma infância feliz, de família grande, convivi com meus primos, com as tias, de reunir finais de semana, aos domingos. A minha avó era muito festeira por parte do meu pai, de fazer festa em casa, fazer baile. Foi uma infância feliz. Meu pai sempre muito trabalhador, muito família. A minha mãe também, assim. Então, tive uma infância boa. E irmãos?
Tenho duas irmãs. Duas irmãs. Eu sou a mais velha, a menor e a mais velha. Então vocês são em três. Três meninas. Legal. Três meninas. E quando você lembra, assim, dessa infância, uma memória feliz que vem à tona, assim, na sua mente? Dourados tem um prédio que chama Adelina Rigotti, lá no centro. Então, quando a gente tinha aula vaga, ou algum assim, período que não tinha aula, a gente gostava de ir para o centro para subir nas escadas, ou às vezes até de elevador, para a gente colocar a cabeça e ficar olhando a cidade. Ai, que legal! E aí dava para ver toda a cidade. Era a alegria da gente fazer isso. Ai, que gostoso. A gente podia ter essa oportunidade que a gente ia para o centro. Não tinha distância. E uma memória triste? Uma memória triste. Da minha infância? Da infância, primeiro. A perda da minha avó por parte do meu pai. Foi, você ter ideia, a minha avó foi quem me amamentou. Porque a minha tia e eu somos 1 ano de diferença de idade. Então, assim, a minha avó foi aquela vozona de quando eu morei 3 anos em Sinop. Quando eu chegava em Dourados, ela sabia o que eu gostava, ela fazia a comida que eu gostava. Então, assim, a perca dela foi muito triste. Então, quando recolheu ela, foi muito... imagino. E quando você traz para sua vida hoje, assim, uma memória feliz e uma memória triste, o que vem na sua mente? Hoje, feliz é o nascimento dos meus filhos. Imaginei que ela iria falar. Não tem como. E triste foi a perca do meu pai. Do seu pai. Meu pai, eu perdi ele de uma forma muito triste e fez eu ressignificar a minha profissão. Porque eu sempre atendi os meus pacientes da melhor forma que eu pude. Não perfeito, porque a gente não consegue. Mas o meu pai, eu perdi ele sozinho. Ele infartou, eu conversei com ele no sábado. Provavelmente ele infartou numa quarta-feira e a gente só foi encontrar ele depois de 10 dias. Nossa, ele morava sozinho? Morava numa outra cidade. Só que assim, tudo cooperou para que se imaginasse que ele estava lá. Porque Entendi. A luz ficou acesa, o ventilador, então a cortina balançava à noite. E aí a moto estava no fundo, a luz acesa. E choveu, ele morava na época em Rio Brilhante, choveu por 3 dias, então assim, abafou o odor, só foi a gente só foi perceber depois desses dias. Então, isso foi muito triste. Eu não pude fazer para o meu pai o que eu fiz muitas vezes por pessoas que eu nem conhecia, mas a gente sabe que nós somos falhos e depois a gente vai entender os propósitos de Deus. Aí quando eu falo que eu tive a Maria, porque na época ela era pequenininha, tinha 1 ano e pouquinho, e ela preencheu aquele vazio, aquele momento. Eu imagino. Então Deus tinha em todo momento, né? Verdade. Então fala um pouquinho para nós como que foi. Primeiro, por que você escolheu ser enfermeira? Se você se inspirou em alguém? Como que surgiu essa sua paixão, né, de cuidar de pessoas? Na verdade, eu queria ser professora. Fiquei sabendo. Aí eu comecei a fazer o magistério. Quando iniciou o estágio, eu peguei um terceiro ano, né? E aí, assim, era uma galerinha muito agitada. Aí eu falei assim, acho que não é isso que eu quero. Então, no estágio, você percebeu que... Aí eu terminei o colegial. Já tinha vindo para Brasilândia na época, e aí tinha um curso de auxiliar de enfermagem. Eu não estava fazendo nada na época, não estava estudando. Aí passei pela psicóloga, fiz tudo, e consegui passar. E aí eu iniciei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aí eu fiz curso de auxiliar, depois eu fiz o técnico, aí depois eu fui fazer enfermagem. Mas corajosa, assim, também, né, no sentido de entender que aquela profissão é uma profissão bacana, né? Ser educadora era algo que você queria, mas percebeu ali também que não, eu preciso fazer uma outra coisa, né? Porque muitas das vezes as pessoas acabam se acomodando, né? Em viver uma experiência que talvez não era para ela. Eu sabia que eu queria ajudar, cuidar. Com pessoas. Na verdade, cuidar do próximo.
Então, assim, mas às vezes não era aquela galerinha que tava com saúde, que tava ali naquele momento. Era pessoas que precisavam mais daquele carinho. Não sei se por eu ser um pouco mais calma, mais assim, mas era aquilo. E eu me identifiquei muito com a saúde. E como que foi? Você se formou em Dracena? É isso? De enfermeira, sim. Conta um pouquinho para nós essa trajetória. O curso de auxiliar eu fiz aqui em Brasilândia. Hoje eu trabalho com pessoas que foram meus professores. Que legal! Aí eu fiz o técnico em Adamantina. Depois de 6 meses que eu terminei o técnico, abriu enfermagem em Dracena. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim para Deus que se fosse para mim começar e terminar. E que Deus me falasse como que seria. E na época eu lembro que eu fui pro monte, eu orei. E aí eu fui prestar o vestibular. Quando eu prestei o vestibular, eu passei em primeiro lugar. Olha que legal. Aí eu falei, é a resposta de Deus. E aí eu fui, terminei minha faculdade, graças a Deus. Na época era a balsa ainda. Então, conta isso pra nós aí, pros nossos ouvintes, né? Você fazia ali a divisão, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, que ainda era balsa, não tinha ponte, tá? Não tinha. É bom ser. Não tinha. E na época eu trabalhava à noite. Então eu saía do plantão. Você já atuava como já enfermeira? Como técnica de enfermagem. Aí eu saía do plantão 1 hora mais cedo. Tinha sempre uma colega que vinha pegar o plantão. Aí a gente passava na primeira balsa. Nós éramos em 3. Aí pegávamos o ônibus em Paulicéia até Dracena. Depois, na volta, geralmente a gente voltava de carona porque não batia os horários. Mas à noite mesmo? Na madrugada. Nossa! Tinha a professora Dora, que dava aula em Panorama. Era ela que dava carona pra gente até a balsa. E dali a gente ia até a rodoviária. Mas não foi fácil. Eu imagino. A gente andou de carona com os barreiros. Assim, era o que tinha. E encontramos tantas pessoas boas. Eu imagino. Tantas pessoas que, assim... generosas. Sim, muito. E ao mesmo tempo a gente sabe, né, que é uma vida de perigo. Eu também, quando eu fiz a minha graduação, eu acabei pegando bastante carona. Mas foi quando eu era bolsista, né? Mas eu acredito que é uma outra realidade, né? Porque, assim, me formei faz uns 10 anos já. Não, mais de 10 anos. Tô mudando aqui a minha idade. Mas, assim, o período, né, da mulher sair para trabalhar, dona de casa, filho, são temporalidades diferentes e desafios diferentes, né? Então, eu enfrentei uma dificuldade, com certeza, mas eu acredito que quando você foi estudar ainda era mais difícil ainda, né? Para a mulher sair, você já tinha o seu filho, né? Eu já tinha o Matheus na época. Tanto é que o Matheus matou um monte de aula e eu não sabia. Porque você estava, né? Eu estava lá e ele arrancava as folhas do fichário que vinha as anotações. Olha, mas eu sempre falei para as meninas, assim, hoje eu converso com o pessoal, os funcionários do hospital, falo para elas assim, que hoje a gente está num tempo muito bom, porque tem ônibus, tem EAD, tem tantas facilidades. E naquela época, assim, nós sofremos muito, porque era frio, era chuva, pegar a balsa, depois voltar, aí até a gente retornar. Às vezes a gente chegava 3 horas da tarde, sem almoço, quem já tinha trabalhado à noite. E como que a gente, assim, a dificuldade financeira era grande, porque tinha um salário, mas aí a gente pagava a mensalidade. A faculdade ainda dava um desconto para nós de 30%, mas não podia pegar nenhuma ADP. Para variar. Então, assim, eu falo que hoje em dia, os jovens, vocês que estão aí, assim, tem muita facilidade para estudar do que foi na época que era... Uma mulher sair para fora para trabalhar. Eu me recordo, eu tive vezes que eu fui trabalhar à noite, eu deixei, o Marcos trabalhava na Córrego Azul, então às vezes não chegava também cedo. E eu me lembro uma vez que eu não tive tempo de fazer janta para o Matheus. E eu deixei ele sem janta para ir trabalhar, porque eu tinha que pegar o meu plantão. Aí aquele dia eu fui com as lágrimas nos olhos. Você foi chorando. Aí eu falei para ele, toma um leite, come uma bolacha aí, que mais tarde eu volto. Eu trabalhava
das 6 à meia-noite, eu fazia 6 horas todos os dias. Mas assim, não me arrependo. Uma vez, a Maria Valentina, que era A professora... gente teve a oportunidade de entrevistar ela. Então, uma vez na padaria, eu falei assim pra ela, eu queria desistir de estudar. Ela falou assim, eu falei, porque tá tão difícil com o meu filho e tudo. Ela falou assim, hoje ele precisa do seu carinho, mas amanhã ele vai precisar do seu dinheiro. E como que você vai fazer? Aí eu entendi. Porque não tem amor que supere também a dificuldade. Porque se eu não puder alimentar, não puder estudar ele, como que seria? Imagina. Então aí eu fortaleci. Deu mais força para continuar. Ai, que legal. E o seu esposo sempre te apoiou assim também? Sempre. O Marcos é uma pessoa que nunca me impediu, nunca falou assim, não estude. Muito pelo contrário, ele sempre me incentivou, sempre me auxiliou. Que bom. Me ajudou. E na época ainda que eu estava na faculdade, a gente estava construindo. Então, assim, foi bem trabalhoso. E não tinha, tipo assim, ou algo assim, por exemplo, sua mulher vai pegar carona, como que você deixa sua esposa trabalhar fora? Não teve nada disso? Assim, aquele machismo em gato? Tinha. Que hoje ainda tem. Imagina naquela época sair pra trabalhar fora, estudar. Como que ele lidou com isso? Tinha, e as pessoas falavam como que deixava. Mas assim, eu acho que a confiança, igual assim, esse ano a gente completa 30 anos de casado. Que bonito. Né? Uma história. Então, assim, a gente iniciou a nossa história muito jovens. Então, foram duas pessoas que tiveram dificuldades, mas que aprenderam junto. E ele sempre me apoiou. Não posso nem reclamar, nem questionar. Eu tive momentos, na época que eu trabalhava no hospital, no centro cirúrgico, de passar a virada do ano, tá na praça, na festa, anunciar o nome da gente, porque tinha uma gestante de trabalho de parto. Nossa. E aí eu fui pra cesárea, na época era eu e a Noêmia, e ele ficou com o Matheus dentro do carro na frente do hospital, e a gente ouvia lá dentro do centro cirúrgico os fogos. Mas ele tava ali comigo. Que legal, que parceirão, né? Que massa, que legal. E aí quando você pensa assim, nessa vida de carona que você teve, assim, você falou que teve um momento que você pensou em desistir, mas nesse seu trajeto, teve algum momento que você olhou assim, nossa, que difícil? Ou você falou, pô, peraí, vai valer a pena, vou continuar pegando essa vida assim? Não, teve. Teve uma vez que nós pegamos uma carona muito errada. E aí a gente desceu em frente ao presídio. Ninguém parava. Aí nós ficamos horas e horas. Tiveram assim um monte de situações inusitadas, mas tiveram pessoas muito boas. Boas também. Que às vezes ia ali para Panorama, aí falava assim, não, vou levar vocês até a balsa. Então levavam a gente. A maioria de tudo, assim, o saldo sempre foi positivo. A maioria era boa. Ai, que legal. E quando você fala assim, vamos falar um pouquinho, né, Kawane, da questão da saúde, do hospital, como que é seu trabalho hoje no dia a dia, mas como que era também como enfermeira, né? Fala um pouquinho para nós, como enfermeira, e depois você traz como diretora à frente do hospital para nós. Então, eu iniciei como auxiliar de enfermagem, iniciei trabalhando no fundo, que a gente fala, são nas internações. Trabalhei 2 meses lá, e aí eu fui transferida para a recepção. Para a recepção? Na época, a diretora do hospital, assim, ela me disse que eu era educada, que tratava as pessoas bem. Aí eu fui para a recepção. E de lá eu fui para o ambulatório, que a gente fala. Aí fui para o centro cirúrgico. Fiquei 10 anos, mais ou menos, trabalhando no centro cirúrgico. É a minha paixão, se você falar. Qual lugar que você mais gosta do hospital? É o centro cirúrgico. E o berçário. Berçário. Essa questão de salvar vidas ali no limite. Eu acho que ali a gente vê como tudo começa, né? O abrir dos olhos do nascimento. Muitas vezes a gente enfrenta, porque eu falo que a enfermagem é um dom de Deus, porque a gente está entre o nascer e o morrer. E esse percurso ele tem que ser muito bom.
A gente tem que tratar todos muito bem. A gente tem que ter o carinho de saber se colocar no lugar. Porque a gente está entre a alegria e a tristeza. Tive situações que, se eu for te contar assim, o que eu vivi ali dentro, eu tive situações de uma mãe chegar, uma filha de 7 anos morta no colo, chegar e me entregar e falar assim, fala pra ela que eu vou comprar o estojo de maquiagem que ela me pediu. Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. Então, assim, a gente vive histórias que só a gente sabe dentro das paredes de um hospital. São histórias que a gente leva para a vida, fica no coração. E por muitas vezes a gente também não tem nem palavras. Às vezes você vai chegar, vai dar um abraço, às vezes um olhar. Eu presenciei uma morte linda. Aí você vai falar, como pode ser uma morte linda? Vi uma família toda em volta de um paciente em estado terminal. E a esposa fala para ele, pode ir, nós vamos ficar bem. E ele fechar os olhos, soltar da mão dela e partir. Então, assim, são histórias que não tem como. Eu falo que quem está na enfermagem, quem está na saúde, a gente é privilegiado. Porque a gente vive tanto a parte da ciência como a gente vê o momento de Deus ali. Ai, emociona, né, assim, a gente. E assim, eu mesmo, eu já sou educadora, eu não me vejo em outro lugar, admiro muito sua profissão, mas eu fico pensando assim, o lidar, né, igual você tá contando todas essas histórias, né, mas aí essa questão emocional do enfermeiro hoje, é falado bastante essa questão do emocional, do dia a dia, porque deve ser um trabalho desgastante, vocês enfrentam um plantão, né, atrás do outro, tem essa questão também, e isso que você colocou, né, situações conflitantes, assim, com a vida, né? Sim. Hoje, eu estou à frente hoje eu estou na coordenação do hospital. Continuo com o meu kinésio de enfermeira, se precisar atuar, estou ali, é o que eu amo fazer, mas e a gente tem cuidado dos funcionários, principalmente depois da pandemia. A gente investiu muito em educação continuada. Além da educação continuada, a gente em palestras, encontros com psicólogas, para a gente fazer terapias. Até esse mês agora teve uma psicóloga. Então, assim, eu preciso investir, porque qual o bem mais precioso que a gente tem dentro do hospital hoje? É os meus funcionários. Sim. Porque na época, eu me lembro, na época da pandemia, o medo maior que a gente tinha era de perder alguém. Nossa. Porque eu sabia que se a gente perdesse alguém da equipe, iria desestabilizar todos. E graças a Deus a gente não perdeu ninguém da equipe. Perdemos familiar de funcionário, mas funcionário nenhum, graças a Deus. E que momento foi esse da pandemia? Nossa, fala um pouco para nós como que foi esse trabalho no hospital, que foi algo assim espetacular no sentido de conscientização, né, de atendimento, de cuidado com as pessoas, dentro das possibilidades que a gente tem na cidade. Mas também foi um período de muito medo, né? Eu mesmo, nossa, as primeiras semanas eu fiquei com muito medo. Eu não saía nem pra fora, nem na calçada. E minha mãe é diabética, tem pressão alta e tal. Então aquela sensação foi real. E infelizmente, assim, eu perdi uma amiga nova, né? Assim, ela estava grávida, então ela teve complicações com dengue e com a Covid nesse auge todo. Então, assim, foi real, bateu na minha porta, né? Foi alguém próximo. E para vocês ali, porque era algo novo, né? Por mais que a gente viveu situações similares, mas uma pandemia a gente não tinha vivido, né? E essas descobertas, né? O que é, o que não pode, qual o remédio dá certo, o que não dá. Na verdade, assim, todo mundo voltou para o banco de escola. Para estudar Foi a novamente. primeira coisa que a gente teve que fazer. Juntar médicos, enfermagem, auxiliar, todo mundo, e a gente começou a capacitar, trouxemos infectologista na época. A partir do momento que a gente teve o primeiro caso, aí, o primeiro óbito, porque o pânico se instalou,
Aí algumas pessoas não queriam ir trabalhar, outras... Aquele desespero, Sim. tudo aquilo que a gente viveu. E teve um período que nós tivemos muitos casos, muitas internações no hospital. Para você entender, o hospital ele tem 20 leitos. Nós temos 11 leitos pactuados pelo SUS e 9 leitos particulares. Nós estávamos com 27 pacientes internados de Covid mais positivo. do que Nós tínhamos na época 10 torpedos de oxigênio, que era o que girava o hospital. E nós precisamos, tivemos um apoio muito grande da Secretaria de Saúde, porque a gente precisava buscar oxigênio em Três Lagoas, em Bataguaçu, aonde tinha. E teve momentos que a gente falava assim, não vai chegar o oxigênio, não vai dar. Porque naquela época nós não tínhamos o oxigênio encanado, né, no hospital. Hoje a gente está muito bem, o oxigênio é encanado, tem um tanque lá. Então assim, mas foi muito, muito terrível. Eu me recordo que a gente teve uma situação que nós tínhamos 2 pacientes muito graves. E a gente colocava as 2 no sistema para liberar a vaga. E o sistema, o CORE, né, que a gente chama, falou, escolhe uma. Escolhe uma para vocês mandar. Que difícil, e aí, né? assim, quem somos nós, né? Para escolher quem vive e quem não. Mas, assim, graças a Deus escolheu a certa para ir. A que ficou também deu tudo certo. Depois acabou saindo a vaga. Mas foram momentos que, assim, eu não desejo nunca mais viver, passar por aquilo, mas foram momentos de muito aprendizado. E foi justo quando você estava à frente também do hospital, né? Você tinha acabado de... Eu iniciei em dezembro de 2018. Finalzinho, dia 3 de dezembro de 2018. E aí, passou nem um ano e iniciou a pandemia e começou tudo aquilo. Então, assim, todos os desafios que eu tinha, parece que a onda do mar estava maior. Eu não conseguia ver do outro lado. Eu imagino. Mas, assim, a gente aprendeu, a gente foi estudar, foi buscar mesmo. Fizemos o melhor que a gente podia dentro das condições, né? Até a população, na época, o pessoal das oficinas nos emprestaram os torpedos. Porque assim, a gente já tinha aumentado a capacidade dos torpedos e não tinha para comprar, não tinha para alocar. Então assim, foi o que nos ajudou. E medicação também, era medicação nova, e EPI, a gente não tinha onde comprar, quando tinha, os preços estavam lá em cima. E assim, nós sempre colocamos que a gente ia fazer tudo que era correto. Então assim, estava triplicado, dobrado o preço, a gente não ia comprar, a gente buscava em outro lugar. A gente precisou ir buscar em Ponta Porã, porque era lá que tinha o avental, foi lá que a gente foi buscar. Em Cuiabá a gente comprou, mas tudo no preço que dava pra gente pagar, pra gente ser correto, pra não ter que depois responder por nada. E deu certo, graças a Deus. Hoje assim, eu imagino. Hoje, assim, você fala que quais seriam os principais desafios da saúde em nossa cidade, assim? Passamos pela pandemia, né? Aprendemos bastante. E hoje, olhando assim, você acha que... Eu acredito quais pontos? Que o que ficou, assim, que a gente precisa, lógico, é da saúde preventiva. Porque a população precisa entender que a atenção básica, o SF, o PSF, é a porta de entrada. Que eles precisam estar ali, porque é ali que faz o exame do diabetes, da glicemia dele. É ali que vai ver se o paciente tem colesterol, se ele é hipertenso. Ali é o acompanhamento do paciente. O hospital, ele é a emergência. É aquele paciente que chega infartado, é aquele paciente que chega com AVC, é o acidente. Nós somos a urgência e a emergência, porque a gente vem buscar, tanto na rua, rodovia, acidente, mas a gente é a porta aberta. E fora isso, nós temos as vagas, as transferências, que daí a gente tem que fazer, se esse paciente não pode ficar aqui. Temos mais as internações, mais as cirurgias. Então, assim, quando se lota o hospital de atendimentos que seriam da atenção básica, aí há um colapso.
Então, assim, precisa a população entender aonde que ela tem que buscar o atendimento dela. É uma pressão alta, é para controlar a pressão? É na unidade básica. É um colesterol? É na unidade básica. O hospital, ele é para urgência e emergência. E a gente sabe que é cultural, que as pessoas, tudo que sente, fala, eu vou ao hospital. E é pra onde, né? Quero ser atendida agora. Meu Deus. E assim, aí às vezes dá aquele tumulto. Hoje nós conseguimos melhorar muito o hospital, nós ampliamos o serviço. Nós Sim. temos o médico plantonista, nós temos Sim. o médico visitador dos pacientes internos. Tem um médico no período que a gente vê que é o crucial, que é aquele entre 4h30 e 9 horas da noite, que o pessoal está chegando das empresas, e daí as unidades estão fechadas, então a gente está trabalhando com 2 médicos. E temos um médico de sobreaviso, que é para acompanhar esse paciente de vaga zero. Ai, que bacana. Então, assim, a gente conseguiu. É. Então, acho que o crucial é a população saber aonde que ela tem que buscar o atendimento dela. Uhum. Ah, legal. E assim, sobre melhorias de infraestrutura hoje no hospital, eu vi assim que, na sua fala mesmo, né, você já falou de bastante avanço, nós temos aqui agora, né, que na realidade vai ajudar também, né, que vai ser inaugurado, como que é o nome? O centro? CRM, Isso. que é o Centro de Especialidades Exatamente. Acredito que vai ajudar bastante também na cidade, né, depois que se estruturar certinho, assim. Mas você acha que hoje a cidade, ela comporta essa ampliação um pouco maior, assim, de uma infraestrutura? Você sonha com isso para o nosso hospital? A estrutura do hospital, por ele ser um hospital de pequeno porte, é o que a gente chama que é um HPP. Uhum. Então, assim, a estrutura, o tamanho que ele tem hoje é o ideal. Sim. Ele tem uma estrutura muito boa, o hospital ele é no formato de um H. Uhum. Tem as enfermarias, o centro cirúrgico, as salas. Ampliar, eu acho que hoje assim, não seria necessário. Sim. Equipar, algumas coisas ainda faltam, foram feitos muitos. Eu sou da época que eu falo que a gente transferia o bebê, que era na bandeja, enrolada no papel alumínio com oxigênio aqui embaixo. Não existia incubadora, porque eu comecei a trabalhar no hospital em 99. Era aquelas ambulâncias pequenas. Hoje a gente transfere dentro da incubadora, numa ambulância UTI, o oxigênio lá ligado. Uhum. Então, assim, é tranquilo. Se melhorou muito, não tem significativamente. Muito, mas assim, a gente trabalhou, né? Porque assim, tinha muito pouco para se fazer. Imagino. Quer fazer essa pergunta aqui agora? Qual lembrança difícil você lembra do seu trabalho? Lembrança difícil? Teve essas 2 situações que eu comentei, mas eu tive um paciente que foi um paciente andarilho, que eu cuidei dele nos meus plantões. Na época eu estava na assistência e ele não tinha familiar nenhum, não tinha ninguém por ele. Então eu chegava no meu plantão e ele estava ali. E eu ia lá sabia que assim, ele estava em coma, mas eu ia lá no ouvidinho dele, conversava com ele e ele acabou partindo no meu plantão e eu fiquei ali do lado dele. Assim, são momentos que marcam a vida da gente. Nós tivemos um paciente que foi morador do hospital também por muitos anos. Quando eu iniciei meu trabalho em 99, ele já morava no hospital. Morava assim, porque literalmente não tinha ninguém, não tinha nenhum familiar, ele morava num quartinho, ficava lá. E a gente cuidou dele por muitos anos, até que depois, através da assistente social, conseguiram localizar a família e veio buscar. Mas existem essas situações. E existiu uma situação muito, assim, triste também, de uma mãe que rejeitou a bebê, a hora que nasceu, ela não quis. E aí eu me recordo que eu fui conversar com ela, assim, sua filha é tão linda, saudável, e ela falou, pega pra você. Então assim, existe a depressão pós-parto, existe várias coisas,
Mas são esses momentos assim que a gente vê, que a gente assim fica triste. Isso fica na nossa memória. E o Humor Feliz do hospital, né? Vamos falar o Humor Feliz do hospital também, os nascimentos dos bebês, qual que vem na sua mente? Ou algum paciente, né, que estava em tratamento e te marcou? Eu tive uma situação de um parto de um bebê de 28 semanas. Não tinha nem como entubar esse bebê, porque ele era muito miudinho. Se você olhasse, a pele era até gelatinosa, assim, você via as veinhas. E nós transferimos para Dourados, com a pediatra, e esse bebê ficou lá muito tempo internado, e ficou muito bem. E a mãe veio, a mãe na época morava na Debrasa, veio trazer o bebê para mim ver. Ai, que gostoso. Que tava bem. Eu me lembro que na época que ela trouxe o bebê, falei, agora ele tá com o tamanho, ela tá com o tamanho que era para nascer. Tá com o peso que era para nascer. Então, assim, quando é promessa de Deus, quando tem algo que dá certo, não tem como. Ah, que gostoso. Nossa, tanta coisa que aprendemos aqui, hein, Calma? Vamos para a próxima? Um conselho que você deixaria para próximas gerações? Estudar. Vai lá. Porque eu acho que o ensino, ele nos leva a lugares que a gente não imagina. E, se você me perguntasse há 20 e tantos anos atrás, eu não imaginaria que eu iria chegar numa cidade que hoje estaria assim coordenando o hospital, que a gente iria passar por uma pandemia. Então, assim, quando eu fui fazer a minha pós de gestão hospitalar, eu fui porque na época ninguém do hospital quis ir. Aí sobrou, falei, então vai você. E eu fui para Campo Grande 15 dias sozinha. Mas eu nem imaginava, nunca passava na minha cabeça que um dia ia ter a possibilidade. Ia estar ali coordenando o hospital. Então, assim, tudo que vinha a se mão da capacitou, gente, né? E depois você... porque mesmo que a gente ache que naquele momento não vai ser útil, tudo que a gente aprende, em algum momento ele é útil. Ah, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta também que eu fiquei curioso quando a gente fala essa questão da enfermagem, porque eu sempre tive essa ideia assim de que a gente vai no hospital, parece que o trabalho pesado fica com o enfermeiro. A gente passa no médico, né? Aí o médico anota os papelzinhos lá, leva para a enfermeira. Aí o que você poderia falar pra gente assim desse trabalho da enfermeira, né? Porque muitas vezes é ela que atende, ela que faz os procedimentos, né? O médico só anota ali o que tem que fazer e passa para vocês, né? Sim, gente. Na verdade, eu falo que o trabalho pesado mesmo, ele fica com o técnico e o auxiliar de enfermagem. Porque é ele que dá o banho no leito, é ele que por muitas vezes vai cortar o cabelo, que vai tirar a barba do paciente. O enfermeiro, ele é mais para delegar, ele fica entre a ordem do médico e fica entre o paciente. Então ele decide dar um comando para o técnico executar, na maioria das vezes. Aí existe os procedimentos que são mais complexos, que aí sim vai ser o enfermeiro. Mas o médico, na verdade, às vezes o trabalho dele não é tanto pesado, mas é o psicológico, porque imagina, na hora da intubação é ele, na hora da prescrição de uma medicação é ele que tem que dar o comando pra gente. Né? Então, assim, imagina a sala de emergência, chega 2, 3, como nós já pegamos, acidentados, e aí um médico vai coordenar. Então a gente já sabe quem fica na medicação, quem fica nos sinais vitais, quem vai ser o circulante. Imagina assim, se às vezes a equipe está reduzida, se é folga de alguém. Então o trabalho pesado hoje, para mim, seria o técnico de enfermagem. Enfermagem do dia a dia. Boa pergunta, Manali. Nossa, o nosso bate-papo tá maravilhoso, aprendemos muita coisa, né? Sim, muito rico a sua trajetória. É uma inspiração mesmo, não é à toa que as pessoas falam, né, dessa doçura e ao mesmo tempo, assim, desse engajamento dessa mulher de fibra mesmo, né?
que vai atrás das suas metas, dos seus sonhos. Que legal. E agora eu tenho umas perguntinhas aqui que é bem rapidinho, é um bate-bola, né? Aí eu faço uma pergunta e você responde com poucas palavras, pode ser? Pode. Um sonho realizado. Conhecer o mar. Ah, que gostoso. Quando você foi? Esse ano. Esse ano? Que legal. Um lugar especial? A minha casa. Sua casa. Uma inspiração. Jesus Cristo. Uma palavra que te define. Fé. Fé. Um medo. Medo? Hoje eu não tenho mais medo. Ah, que bonita. Um livro marcante. Acima de tudo, o amor do Henrique Prata. Ah, que legal. Saúde é? Saúde é o essencial. Sem ela a gente não é nada. Um conselho que você sempre leva com você. Que alguém te... Ai, a minha mãe. Qual a minha conselho? mãe sempre me falou assim: filha, você pode chegar onde você quiser. Ai, que legal. Realmente. E você foi, acreditou, e chegou Cheguei. onde você quis. Aonde eu nem imaginava que chegaria. Lindona. Uma conquista inesquecível. Uma conquista, acho que o meu lar. Seu lar. O meu lar é inesquecível porque é o meu aconchego. É ali que eu recupero as minhas forças para estar pronta para o outro dia. E é 30 anos juntos, né? 30. Que legal. Uma frase que te motiva. Uma frase. Uma tem frase, um tantas. versículo, algo que vem sempre na tua mente. Eu sempre gosto do versículo que fala, não me recordo agora, mas eu falo: leva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu O socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ai, que Então, assim, é onde eu vou buscar o meu socorro todos os dias. Ai, que bonita. E assim a gente Salmo 121, né? Deu branco. A gente termina esse bate-papo assim maravilhoso, querendo te agradecer mesmo por esse tempo precioso, né? Conversando um pouquinho, aprendendo um pouco mais sobre a saúde, aprendendo a valorizar mais esses profissionais. Nós agradecemos, né, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho, o tato, o carinho, o afeto, né, com cada família, com cada pessoa. E realmente você representa essa mulher. Nós ficamos aqui muito alegres com o seu nome, muito alegres em te ouvir. Porque para mim você é referência não só na saúde, mas como esposa, como mãe, como alguém que, aí eu já me emociono, né? Mas uma mulher mesmo de fé, que transmite isso, né? Com a sua elegância, com a sua forma de falar. Não é de falar muito em público assim, né? Mas com muita atitude eficaz, né? E a gente sabe, a gente escuta, né? A sua liderança, a forma que você coordena o hospital. Então, para nós, assim, é uma gratidão mesmo ter você aqui e ter a oportunidade de você, nossos ouvintes aí, conhecer um pouco mais essa história que vai ficar aqui no YouTube para anos, para várias gerações conhecer essa mulher espetacular. Se você quiser falar algumas palavras de encerramento. Eu queria agradecer, Marciana, em seu nome. Muito obrigada, assim, por poder compartilhar um pouquinho da minha história. E agradecer a cada um dos funcionários do hospital. Cada um. Seja a menina lá da lavanderia, da limpeza, passando pela enfermagem, administrativo, médicos, motoristas de ambulância, os técnicos do raio-x. O meu sucesso só veio porque eu tenho eles. Porque eles acreditaram em mim e trabalharam junto comigo. Ao meu presidente do hospital, que também sempre confiou em mim, uma pessoa de uma alegria que é ímpar. Então, assim, o meu sucesso veio por eles. E primeiramente porque tudo que eu fiz, tudo que eu faço é pela graça e a misericórdia de Deus. Maravilhosa. Muito obrigado, minha querida. Que legal. Show.